Bom dia, bom dia, bom dia. Começamos mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixa eu ver essa cor aqui, tá boa assim. Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, gatona, tudo bem? Mais uma manhã aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para aprendermos sobre o reino dele, para aprendermos como se realizar, né? Como fazer grandes realizações, tudo pautado ali na palavra. E hoje eu quero tratar um assunto assim que eu estava estudando ontem à noite e isso falou muito comigo, e que às vezes é necessário nós mudarmos de ambiente. E eu já fiz isso algumas vezes. E é duro, mas é necessário. Às vezes é necessário. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal. Todos os dias aqui nós estamos no desafio de 365 lives, 365 aulas para edificar a sua vida, baseado na palavra de Deus. E que você possa, tudo que eu estiver falando, você possa anotar, você possa colocar em prática e você possa evoluir na sua vida. Eu quero que nesse ano, no final do ano, nós venhamos fazer muitas comemorações. Eu quero receber muitas mensagens dizendo assim: olha, Michele, essa live desse dia bem aqui falou muito comigo, eu fiz isso, eu apliquei e pela honra e glória do Senhor Jesus deu certo. E vamos pra cima, é isso que eu quero ouvir. Esse é o nosso objetivo, de que você cresça, você se desenvolva, você se realize e glorifique o nome do Senhor no processo. É Ele que ele tá no comando, Ele tá no controle de tudo. Eu não sei nem o que falar, eu chego aqui, eu fico sempre orando, meu Deus, que seja o Teu Espírito falando, que seja o Teu Espírito preenchendo a necessidade do que as pessoas estão precisando. Então, é claro que eu estudo, que eu me preparo, que eu vou buscando, mas Deus Ele que vai tratando, vai trazendo à memória aquilo que precisa ser dito. Exatamente, é glória mesmo, que Deus Ele venha nos honrar e nos abençoar, em nome de Jesus. Então vamos para lá, sem mais delongas. Eu quero falar com você hoje sobre, está lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12. Naquele ano, 12 ao 14, naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. E aí o 15, né? Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado, no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Só até aqui. Bom, qual é o contexto, né, dessa passagem? Isaac, filho de Abraão, ontem nós falamos sobre Abraão, né, sobre o sacrifício que Isaac... que Deus chamou para Abraão fazer um sacrifício de Isaac, e no meio do caminho ali Deus disse assim: não precisa fazer isso, agora eu sei que você me ama, agora eu sei que você me tem em primeiro lugar, então eu vou abençoar não só você, mas todas as gerações, toda a sua família. E Isaac, por ser filho de Abraão, ele recebeu ali uma porção da bênção que foi dada para Abraão, né? Então tudo que Isaac fazia, ele era próspero, tudo que Isaac tocava, ele multiplicava. Deus abençoava ele de uma maneira ricamente, onde ele plantava uma semente e colhia 100 vezes mais. E ele estava numa terra estrangeira, nas terras dos filisteus, porque na cidade onde ele estava morando, que era em Canaã, estava tendo um deserto, estava tendo deserto não, como é o nome, meu Deus? Uma chuva de areia. Tava tendo fome, assim, seca. Então, não dava pra plantar nada, não dava pra fazer nada ali. Então, ele teve que se mudar pra uma outra cidade pra poder conseguir sobreviver ali com toda a sua família. E o que aconteceu?
ele foi enriquecendo, foi fazendo várias plantações, então ele foi enriquecendo, foi se tornando um homem muito poderoso, porque esse pessoal que trabalha com plantação, né, então eles plantam e colhem e vendem. Então, como as plantações dele, toda naquela época era o serviço mais comum, digamos assim, o negócio mais comum, era todo mundo ter plantação. Só que a dele crescia 100 vezes mais do que as normais, porque ele tinha a bênção do Senhor Jesus. Então, bem aqui a gente já pega um código, né? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós somos muito mais abençoados do que as pessoas que estão ao nosso redor. O lugar onde nós estamos é um lugar de bênção, um lugar de transformação, porque o Senhor Jesus está ali conosco. Peraí. Porque o Senhor Jesus está ali conosco. Então, aonde Isaac ia, a mão do Senhor ia com ele, porque ele era fiel a Deus, ele tinha uma aliança com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Então, mesmo ele estando numa terra estrangeira, mesmo ele estando numa terra onde habitavam outras pessoas, outros povos que adoravam outros deuses, ali Deus estava fazendo a diferença na vida dele. Isso aqui é a primeira lição que nós vamos aprender. Depois disso, a gente percebe que ele ficou tão rico, com tantas ovelhas, tantas cabras, ele foi se tornando um homem tão próximo, tão abundante, que quem não era tinha o quê? Inveja dele. As pessoas que estavam ali perto ficavam reclamando: nossa, esse homem é estrangeiro, ele vem pra cá, pra nossa terra, comer dos nossos pastos e usar os nossos poços, a nossa água, e ainda quer ser mais rico do que nós. Então eles começaram a ficar revoltados, porque não estava acontecendo com eles a mesma coisa que estava acontecendo com Isaac, sendo que a mão de Deus é que estava sobre a vida de Isaac, não sobre os filisteus. Então, à medida que Isaac ele ia prosperando, ele ia crescendo, ele ia conquistando o território, as pessoas daquela cidade, elas ficavam morrendo de inveja dele. E o que foi que eles fizeram? Eles começaram a entupir os poços, porque naquela época, né, as pessoas tinham que cavar o poço. Agora a gente cava também, só que chega encanada pra gente, né? Mas naquela época não. Eles tinham que cavar os poços para poder ter acesso à água, porque a água só ficava lá no fundo mesmo. E aí eles tinham que puxar aquela água para poder dar para os animais, para poder irrigar, não, como é que eu falo? Molhar as plantações, vou falar isso. Molhar as plantações. E quando não se tinha o poço, né, não se tinha água, então os animais poderiam ficar com sede e as plantas elas iam ficar sem água. Então, a maneira que os filisteus encontraram de atrapalhar o sucesso de Isaac foi entupindo os poços. E aí, o que Isaac fazia? Ele ia lá, reclamava? Não, ele ficava quieto na dele, dizia para os empregados dele: olha, deixa assim, vamos cavar em outro lugar. E aí eles cavavam em outro lugar e mesmo assim os filisteus faziam a mesma coisa. Chegou o momento em que o Abimeleque, o rei lá da cidade onde eles estavam, disse assim: olha, Isaac, você se tornou muito mais poderoso do que nós, então eu quero que você saia daqui da nossa cidade. E aí Isaac humildemente saiu e foi para outro lugar, e mesmo um lugar não tão distante de onde eles estavam, mas um lugar que não atrapalhasse ali os filisteus, né? Uma outra cidade. Mas mesmo assim, Deus estava com Isaac e Deus prosperava Isaac, né? E ele crescia também cada vez mais. E os empregados, né, o pessoal lá dos filisteus, os outros pastores, continuavam fazendo a mesma coisa, entupindo ali os poços para que Isaac ele não prosperasse, para atrapalhar mesmo o sucesso de Isaac. O que eu quero trazer com essa história? Quando você está crescendo, quando você está prosperando, quando você está tendo uma outra visão, diferente das pessoas que te cercam, diferente das pessoas com que você convive, elas sempre vão encontrar uma maneira de te atrapalhar, uma maneira de te derrubar, porque elas querem ter aquele sucesso, mas elas não querem pagar o preço que é necessário. Aquelas pessoas, elas queriam ter o sucesso de Isaac, só que elas não queriam ter um relacionamento com Deus. Elas queriam colher os frutos, mas elas não queriam plantar aquelas sementes, sabe? Então, quando você está passando por um processo de mudança na sua vida, onde você muda sua mentalidade, onde você percebe que aquele ambiente não é mais para você, é hora de mudar.
é hora de sair de frequentar aqueles lugares, é hora de sair do meio daquelas pessoas que se dizem amigas, porque não sei se você já teve essa experiência de quando você está conversando com uma pessoa e aí tudo que você fala, ela volta de uma maneira negativa. Ah, também por conta disso, disso, disso. Ah, também por conta disso, disso, disso. E aí a pessoa bota a culpa no governo, bota a culpa no prefeito, no governador, no presidente, coloca a culpa na empresa onde ela trabalhava, coloca a culpa nos pais, coloca a culpa em todos os lugares, menos nela mesma. Então, ela não consegue acompanhar esse crescimento, ela não consegue estar no mesmo nível que você. Existem pessoas que conseguem te alcançar. Por exemplo, aqui em casa, eu estava com uma mudança de mentalidade, eu estava mudando, aprendendo coisas novas, e aí eu chamei meu marido para perto. Olha, eu estou aprendendo isso, então bora aplicar. E graças a Deus, ele me acompanhou e agora nós estamos crescendo juntos. Mas existem relacionamentos, casamentos ou situações onde lugares, né, onde a pessoa não consegue ter esse mesmo pensamento. Ah, Michelle, então eu vou me separar do meu marido? Não, negativo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você, se for nesse caso, né, de marido e mulher, você precisa mudar o ambiente daquele lugar. Mostrar para aquela pessoa, para o seu parceiro, essa nova mentalidade que você está tendo. Mas se for relacionado a pessoas, amigos assim, distantes, amigos que às vezes são até próximos, mas não estão te levando para um próximo nível, não estão crescendo junto com você, o ideal mesmo é se desfazer dessas amizades. A gente não pode se desfazer de filho, de marido, né, de pai, de mãe, mas quando é a respeito de pessoas que se dizem nossos amigos, mas que não acompanham o nosso sucesso, que não aprovam o nosso sucesso, nós precisamos se desfazer dessas pessoas. Nós precisamos andar em outros ambientes, né? Nós precisamos estar sempre ali, em crescimento, em avançando e nunca retrocedendo. E, Michelle, o que eu faço com essas pessoas que ficam me acusando, que ficam me tirando do sério, que ficam me falando isso sobre mim? Faça como Isaac. O que foi que Isaac fez? Ele ficou calado. Ele deixou que Deus, o juiz, o soberano, o Deus de justiça, é que resolvesse o problema para ele. E ele foi furando poços em outros lugares, cavando poços em outros lugares, e mesmo o pessoal, os mesmos filisteus dizendo que era deles, eles falando que não, mas ele todo tempo se ficou calado. Ele disse, não, deixa eles aí, então vamos para outro lugar. Chegou um momento em que o próprio rei foi até onde Isaac e reconheceu que tudo que estava acontecendo na vida dele não era coisas humanas, era justamente algo soberano, algo do próprio Deus. Então, o que foi que ele fez? Se eu não posso lutar contra ele, então eu vou me unir a ele. Sabe, existem momentos em que se aquelas pessoas que elas se dizem suas amigas, que elas convivem com você e que elas realmente aprovam o teu sucesso, ou que no primeiro momento elas não gostam daquilo, mas ela percebe a diferença na sua vida, ela vai se aproximar de você novamente, só que com uma outra mentalidade. Às vezes é necessário a gente sair um pouco de cena e deixar a mão de Deus, a justiça de Deus agir naquele meio, e não que nós viemos tomar a frente e atrapalhar os planos de Deus, né? Se for para aquela pessoa permanecer do seu lado, ela vai permanecer, mas com uma outra visão, e quem vai tratar disso é o próprio Senhor Deus, e não você com as suas mãos humanas. Sabe, às vezes a gente fica muito tempo perdendo muito tempo se justificando para pessoas que não tem nada a ver, para pessoas que nunca vão entender essa mudança de processo, essa mudança de mentalidade. Mas não perca seu tempo fazendo isso, né? Você pode explicar uma ou duas vezes, mas se ela não entender, se ela continuar te criticando, te julgando, ou dizendo assim que você tá doido, pensando fora da caixa, né, como a maioria dos empreendedores pensam, vai chegar uma hora que ela vai ver os seus resultados e vai querer aprender com você. Assim, não, me ensina o que tu tá fazendo. Me ensina aí o que está acontecendo, porque eu também quero. No primeiro momento, vem um momento de crítica, vem um momento assim de confusão, vem um momento assim de inveja mesmo, que ela sempre quis fazer aquilo dali, mas ela nunca teve coragem. Mas depois, quando ela percebe que você está crescendo, quando ela percebe os seus resultados, quando ela percebe a grandeza na qual você está chegando, ela vai se aproximar de você e vai querer aprender e querer fazer a mesma coisa. Nós precisamos testemunhar a glória de Deus através das nossas vidas, pelas nossas ações, por aquilo que nós fazemos. Porque falar é muito fácil, falar, eu sou isso, eu sou aquilo, falar é muito fácil, mas e o resultado? E aquilo que as pessoas podem ver, aquelas coisas materiais?
É necessário que a glória de Deus se manifeste através das nossas vidas, para que todos possam reconhecer que Ele é soberano. Ou seja, Isaac, ele foi glorificando o nome do Senhor através da vida dele. E já pensou se ele tivesse se revoltado contra ali os filisteus que estavam tapando os poços dele? Será se ele tivesse se deixado levar por aquela provocação? Será se um dia o próprio rei lá dos filisteus ia reconhecer que Deus era na vida de Isaac? Será se um dia, se ele tivesse se deixado levar por aquela provocação, por aquele enchimento de saco, né? O povo ficar enchendo ali, dizendo, esse poço é meu, mas na verdade não era. E se ele tivesse deixado levar por aquilo dali, porque a vontade humana mesmo, a vontade da sua natureza é atacar, é dizer assim, não, isso é meu, não, eu estou sendo injustiçado, sabe? E a nossa natureza, ela quer isso, ela quer, sabe, quando ela se sente injustiçada, ela quer ir pra cima e esganar aquela outra pessoa. Mas quando você deixa a justiça de Deus agir, no momento certo, aquela pessoa que era contra você, ela acaba se voltando para você e quer saber qual é o seu segredo, né? E o segredo que tem é o seu relacionamento com Deus. Por Isaac ter um relacionamento com Deus, por Isaac ter uma proximidade com Deus, uma aliança com Deus, ele simplesmente foi abençoado e não alcançou não só a vida dele, mas aquelas pessoas que estavam ali também. Mas somente quando elas reconheceram que quem estava no controle era Deus, que a vida dele era próxima pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Bom dia, meu bem, bom dia. Seja bem-vinda. E é necessário a gente entender isso, de que se for preciso, você muda de ambiente, assim como o Isaac fez. Ele viu que aquilo dali não era mais para ele, que ele foi até expulso também pelos filisteus, pelo rei, mas ele foi para um outro lugar. E ele precisou se afastar daquela situação. E quando ele se afastou, Deus continuou abençoando a vida dele, Deus continuou prosperando os caminhos dele. E aquelas pessoas ali tiveram que reconhecer que realmente Deus estava na vida de Isaac. Ele conseguiu testemunhar a presença de Deus através da sua riqueza, através da sua prosperidade e através de tudo que Deus tinha feito na vida dele. E eles não tiveram outra escolha senão se unir a ele. E é isso que nós precisamos fazer. As pessoas estão nos perseguindo, ore pela vida delas. O próprio Jesus falou assim, ore pelos seus inimigos. Às vezes a gente só ora pelos nossos amigos, pelas pessoas que a gente quer bem, pela nossa família, pelas pessoas assim a gente quer mais próximo da gente, que é mais próximos. Mas é difícil a gente orar por alguém que nos odeia. É difícil a gente olhar para uma pessoa e dizer assim, essa pessoa nem gosta de mim, eu também nem vou falar com ela. Isso é mais fácil você dizer que não vai falar com ela do que você ir lá e orar por aquela pessoa. Só que as perseguições, elas fazem parte. Quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a cruz, quando eu fico imaginando aquele momento de que Jesus estava lá na cruz e um monte de gente ali embaixo, ali rindo dele, mangando, assim, tu não era Jesus, tu não era o Salvador, tu não era o príncipe, tu não era o rei, então sai dessa cruz aí. As pessoas mangando dele. E o que Jesus falou? Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Olha o nível de amor que Jesus tinha. E às vezes a gente não consegue nem olhar do mesmo jeito para o nosso irmão que está do lado. Porque ele nos magoou, porque ele falou besteira. E às vezes a gente fica, sabe, se prendendo, se martirizando por isso e ocupando espaço no nosso coração que poderia ser ocupado por muitas outras coisas. Deus, ele quer muito que nós venhamos viver o reino dele aqui na terra, só que as coisas materiais, as coisas carnais, sabe, as emoções humanas negativas, elas acabam nos impedindo de prosperar, elas acabam nos impedindo de fazer coisas grandes, elas acabam nos impedindo de alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós simplesmente nos deixamos levar por aquilo que as pessoas estão falando, ao invés simplesmente de cumprir aquilo que Deus quer para nossas vidas. Se Isaac tivesse olhado para aquilo que as pessoas estavam falando, ele teria ficado magoado, entristecido ou com raiva mesmo. Naquele momento seria de raiva mesmo, de, poxa, eu tô cavando esse poço aqui, esse pessoal sabe que não é deles, mas mesmo assim eles ficam me provocando, mesmo assim eles ficam enchendo o saco aqui, dizendo que isso aqui é deles, mas não é meu. E aí, Senhor, tu não vai fazer alguma coisa? Ele poderia fazer esse tipo de oração. Ele poderia, mas ele não fez.
Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você entende que a sua natureza, ela precisa viver conforme a natureza de Cristo. Quando você tem um relacionamento com Deus, você tem que entender que você precisa viver como Jesus viveu. E é necessário todo dia a gente ficar se perguntando, se Jesus estivesse aqui, será se ele faria isso? Será se ele falaria isso daqui? Será se aquilo que eu estou fazendo seria a mesma coisa que Jesus faria? E se não for, então é melhor você não fazer. Porque nós que temos um relacionamento com Cristo, precisamos demonstrar Cristo na nossa vida. Todos precisam olhar para nós e perceber que Deus está conosco. E para que aquela promessa que venha a se cumprir, eu farei a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem, é preciso que você apareça como alguém que serve. É preciso que você seja como uma pessoa diferenciada como Isaac, que foi necessário o rei Abimeleque dizer para ele assim, não, eu reconheço que você realmente tem Deus na sua vida, que é Ele que é soberano, e eu quero fazer um pacto, uma aliança com você. Ou seja, ele deixou de se levar pela picuinha, pelos problemas, e dizer assim, eu não estou crescendo, é só ele que tá, eu não estou prosperando, só ele que tá, então o que está acontecendo? Ele ficou se perguntando isso, então é o Deus dele, então eu tenho que me unir a ele também, para que eu possa ser abençoado também. E a partir daquele momento, Abimeleque também foi abençoado, porque ele teve uma aliança ali com Isaac. E Isaac tinha uma aliança com Deus. Então, quando você tem uma aliança com Deus, não só você é abençoado, mas todas as pessoas que rodeiam você. Mas quando você tem a sabedoria e o discernimento de agir de maneira diferente, de mudar o ambiente, quando for necessário. Está nas suas mãos a capacidade de fazer isso, de transformar o ambiente no qual você está. Se você está em um ambiente que é inóspito, que é um ambiente que é rude, um ambiente que não tem crescimento, que não tem visão, que não tem nada, mas você tem um pensamento diferente, então o seu papel é mudar aquele ambiente. E se um dia não der certo, por mais que você insista não der certo, é você sair daquele ambiente e procurar outras pessoas. Procurar pessoas que agregam valor na sua vida. Procurar pessoas que façam você crescer. Graças a Deus eu consigo ter uma mentalidade um pouco diferente de muita gente. E eu nunca fui aquelas pessoas que ficavam na escola, sabe, numa rodinha e todo mundo ficava ali falando uma da vida do outro, sabe, aquelas, como é que chama? Panelinha, né? Que ficava ali um monte de menina falando mal da vida dos outros e ninguém crescia, só se uma querendo aparecer mais do que a outra. Eu nunca fui dessas meninas, né? Graças a Deus. Eu me sentia muito excluída na época, não entendi o porquê. Eu ficava assim, nossa, parece que ninguém gosta de mim, parece que eu sou diferentona e tudo mais. Só que hoje eu entendo o porquê que elas não gostavam de mim, porque eu realmente era diferente. E que quando você é diferente, você não se junta com as pessoas que são iguais. Você se junta com outras pessoas que são diferentes. E no decorrer da sua vida, você vai encontrando essas outras pessoas que são diferentes, quando você não se deixa levar por algo que é comum. Então, a mensagem de hoje é que se você perceber que o ambiente em que você está é um ambiente que não te faz crescer, que você mude de ambiente. E esse ambiente que eu falo, as coisas que estão acontecendo na sua casa, as coisas que estão acontecendo em relação aos seus amigos, as pessoas que convivem com você. Os estudiosos dizem que nós somos a média das 5 pessoas que andamos conosco, que nós andamos, né? Então, quem são essas 5 pessoas que você tem andado? Será que são pessoas improdutivas? Pessoas assim que só quer saber de dormir, que só quer saber de jogar bola, que só quer saber de ficar falando mal dos outros, que só quer saber de ficar, sabe, diminuindo outras pessoas porque ela não tem a segurança o suficiente de confiar nela mesma porque ela pode alguma coisa? Ou você tem se relacionado com pessoas que querem crescer como você? Eu tô buscando, sabe, me relacionar com pessoas que estão acima de mim, pessoas que já têm um negócio assim de muito sucesso, pessoas que já abriram outras lojas. Eu tô procurando me conectar com essas outras pessoas porque eu quero saber os segredos delas, né? Quando você está num ambiente de pessoas que estão em um outro patamar, você também quer crescer, você também quer estar lá onde ela está. O fato de você estar aqui assistindo essa live a esse horário da manhã, significa que você quer crescer também. E quando você pega isso daqui e aplica na sua vida, você já vai começar a crescer. Porque eu não tenho nada aqui que eu te ensino pra você que eu não esteja fazendo também. Então, eu percebi que quando eu me relacionava com outras pessoas de outros níveis, eu crescia também.
E nessa situação aqui de Isaac, ele percebeu que era necessário ele mudar de onde ele estava. E por mais que ele estivesse sendo perseguido, por mais que ele estivesse sendo ali atormentado, ele não se deixou levar pela natureza humana, que é o quê? Se vingar. Essa é a natureza humana. Se vingar, tá fazendo mal pra mim, então eu vou fazer pior pra ele. Essa é a primeira coisa que sai da boca da maioria das pessoas. Mas quando você entende que Deus é o seu juiz, que a sua vida está no controle dele e que a sua aliança com ele é que tem que prevalecer, então ele vai fazer a justiça da maneira dele e no tempo dele. E não é pra você orar e dizer assim, Deus castiga aquela pessoa porque ela fez isso comigo. Não, que isso? Jesus sempre fala assim, olha, se um irmão bater na sua face, ofereça o outro lado. O que isso significa? Se tá doendo ali, que ele te machucou, ele pode continuar fazendo, mas você precisa perdoá-lo. Sabe, o crescimento, a realização, o crescimento financeiro, a realização profissional, a prosperidade, a abundância, ela só vem para as pessoas que são bem resolvidas dentro de si mesmo. Quando você é bem resolvido dentro da sua mente, dentro do seu coração, sabe que as pessoas podem fazer o que quiser, podem falar o que quiser, e isso não importa mais pra você. Esse é o nível. Quando você aprende a governar a você mesmo, você não perde tempo com picuinhas, não perde tempo com mágoa, não perde tempo com rancor, não perde tempo, sabe, com as pessoas, fulano de tal falou mal de mim, fulano de tal fez isso comigo, não sei o quê, sabe, você não perde tempo fazendo essas coisas, você começa a usar o seu tempo de maneira mais produtiva, você começa a ler mais, você começa a estudar mais, você começa a assistir uma live como essa e aprender novos ensinamentos, você começa a aplicar esses conhecimentos na sua vida, e você começa a perceber que está crescendo, que está desenvolvendo. Mas por quê? Porque você abriu mão da sua natureza humana. Infelizmente, quando Adão pecou, ele deixou uma sentença para todos nós. Mas graças a Deus, o segundo Adão, que é o próprio Jesus, ele veio nos resgatar. Ele veio e nos tirou do império das trevas. Lá em Colossenses fala isso. Ele nos resgatou do império das trevas. Então, o nosso papel é aceitar isso. Porque ele já nos deu o acesso, ele já nos deu o livre acesso. Agora nós temos que ir até ele. E quando nós nos voltamos a nossa vida para ele, ele vai abençoando todo o restante. Michele, mas então depois que eu aceitar Jesus, depois que eu tiver relacionamento com Deus, eu vou ficar parada e Deus vai ficar me abençoando? Negativo. Você vai fazer a sua parte e Deus vai abençoar de maneira estrondosa, de maneira grandiosa. Imagina só, como que Isaac teria grandes plantações, grandes riquezas, se ele não tivesse nem ido lá e plantado a semente? As coisas elas não acontecem do nada. Então é necessário você dar um passo, você fazer a sua parte. E quando você faz a sua parte, Deus ele abençoa e faz a parte dele. Porque tudo que ele quer é que o reino dele prevaleça aqui na terra, que nós venhamos viver para a glória dele, para a honra dele, assim como Isaac fez. Que nessa manhã você venha analisar quais são as pessoas que estão andando com você. Eu quero que você escreva o nome das 5 pessoas com quem você tem andado. E essas pessoas, e dê uma nota para elas. Fulano de tal, de 0 a 10, quanto tempo ela, qual a nota assim que você dá para ela sobre as características dela, sobre ela. Você dá essa nota. E aí você vai somar as 5 notas, depois dividir por 5. Essa é a sua média. E se ela for uma média baixa, uma média desagradável, então você tem que procurar outras pessoas para você se relacionar, para você andar, para você crescer, para você desenvolver. Porque você é a média das 5 pessoas que você anda. Se você continuar andando com pessoas que te levam para baixo, com pessoas que são improdutivas, o que são pessoas improdutivas? São pessoas que não querem saber da vida, que não querem crescer, que querem ficar só assistindo televisão, que só fala de novela, que só fala de política, que só fala de futebol, que só fala de coisas fúteis e não fala do reino. E não fala de crescer, de prosperar, de ser diferente. De ser diferente. Então, essa é a tarefa de hoje. Você escreve o nome das 5 pessoas que você anda, que você dê uma nota para elas e que você some essas notas e divida por 5. Essa vai ser a sua média. E se você perceber que é uma média baixa, que é uma média assim desagradável, então tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar de ambiente. Tá na hora de procurar outras pessoas para você se relacionar e você crescer, se desenvolver
e alcançar aquilo que Deus ele já te deu. Ele já nos deu. Então falta só que nós irmos até lá, irmos até ele. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e uma mentalização também em nome de Jesus. Respira fundo. Pai, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado e tem iluminado, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações. Nós te damos graças, meu Deus, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre, ela se renova a cada manhã. Nós te damos graças, meu Deus, pelo teu infinito amor, meu Pai, porque mesmo sem merecermos, o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem cuidado de nós. Que venha o teu reino e a tua justiça ser vívida, meu Deus, nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha nos mostrar outras pessoas que nós venhamos nos conectar, para que nós venhamos crescer, nos desenvolver e alcançar aquilo que o Senhor já nos deu por herança, aquilo que o Senhor já nos prometeu, aquilo que o Senhor já nos deu livre acesso, mas nós precisamos nos conectar com outras pessoas para alcançar isso. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, pessoas a nós. Que o Senhor venha trazer outras mentalidades, outros pensamentos, para que nós venhamos realmente se desenvolver. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você pense agora naquelas 5 pessoas que você anda. Sabe, aquela pessoa que você percebe que não tá te agregando valor. Você fica só por respeito, só porque você não quer magoar aquela pessoa. Só que você percebe que se continuar com ela, você não vai crescer, você não vai para frente. Então, mentalize agora você desfazendo esses laços. Você se desfazendo dessas pessoas, se afastando naturalmente. Sem precisar fazer um escândalo, sem precisar fazer muita coisa. Só se afastar. E ela vai perceber esse afastamento. E ela vai perguntar, o que foi? Por que você não anda mais comigo? E você só vai dizer, porque eu cresci. Imagina agora você se conectando com outras pessoas. Com pessoas de negócio, com pessoas de sucesso, com pessoas que falam de dinheiro, com pessoas que não têm nenhuma treta com a política, com a religião, com o futebol. Pessoas que falam de coisas úteis, de coisas que vão fazer você crescer. Pense agora em você se conectando com outras pessoas que vão te levar para um novo nível, para um próximo passo. E essas pessoas, elas te influenciam de tal forma que você quer ser grande, assim como elas. Não por inveja, mas porque você tem orgulho delas. E você quer crescer também. Imagina você comemorando esse crescimento, você colhendo 100 por 1. Imagina Deus te abençoando de maneira grandiosa e você vendo ali, colhendo todos os frutos daquilo que você plantou, daquelas sementes, daquelas ideias. E você colhendo todos aqueles frutos e comemorando com a sua família. E mostrando para eles e dizendo, olha, vocês precisam me acompanhar. Vocês precisam mudar como eu mudei. Imagina você ensinando todos os códigos, tudo aquilo que você aprendeu para outras pessoas e fazendo com que eles venham ser prósperos também. Ah, meu Deus. Se nós ao menos soubéssemos, se nós ao menos tivéssemos pelo menos um vislumbre daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, nós não viveríamos do jeito que nós estamos. Então traz a nossa memória, meu Deus, traz a nossa mente a realização dos sonhos que o Senhor tem para nós. Respira bem fundo. Abre os seus olhos e diga assim, já é. Amém. Deus é maravilhoso. E Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele quer te transformar e te levar para um próximo nível, para um próximo passo. Mas é necessário você mudar de ambiente. É necessário você se desfazer dessas amizades que te levam para baixo. É necessário você sair dessas pessoas, do meio dessas pessoas que não tem nada a acrescentar na sua vida. Tá bom? Que você venha refletir sobre isso hoje.
Um beijo enorme no seu coração e até amanhã, nesse mesmo horário, às 6h27, tá bom? Um beijo e até a próxima.